Fala galera, tudo beleza? Primeiro vídeo do ano e vamos começar o vídeo com o pé direito. Vamos fazer um vídeo de review completo do Motorola Edge 40. Após praticamente um mês, é isso mesmo, quase um mês testando o Motorola Edge 40, eu já tenho total compreensão de o que esse smartphone entrega para você. Vamos descobrir depois da vinheta quais que são as principais características desse smartphone, como que é a qualidade de sua tela, a qualidade de suas câmeras, a sua performance e, claro, alguns bugs também apresentados na interface. Então, roda a vinheta! Antes de iniciar o vídeo de fato, eu gostaria de agradecer a todos vocês que fizeram parte do meu 2023. Foi extremamente gratificante, o meu canal cresceu muito em questão de número de inscritos e número de visualizações, e tudo isso é graças a você que está aí do outro lado da tela, visualizando minhas lives, visualizando meus vídeos, compartilhando para a galera tech, e isso é muito importante para qualquer criador de conteúdo. Eu gostaria de aproveitar também para lembrar de você de deixar o likezinho maroto caso você tenha gostado desse vídeo e também se inscreve no canal para a gente bater nossa meta de 2.000 inscritos, beleza? Bom, dito isso, vamos para o vídeo. Bom, galera, o primeiro quesito que nós vamos analisar aqui é a questão do acabamento, tá? A questão do design eu não vou levar muito em consideração porque isso é muito questão de gosto. Tem pessoas que vão preferir o design dele, tem pessoas que prefiram mais o design dos smartphones da Samsung, então isso é muito questão de gosto, de preferência, então não tem como eu pontuar aqui se era algo positivo ou negativo, tá? Mas em relação ao acabamento, podemos dizer que sim, é um smartphone que possui um acabamento bem premium, tá? Não é um smartphone que aparenta ser um smartphone intermediário. Qualquer pessoa que não seja muito ligada ao ramo de tecnologia e que não conheça a ficha técnica desse smartphone aqui, facilmente confundiria ele com um smartphone topo de linha, tá? Porque realmente o visual dele lembra realmente, tem aspectos que o tornam meio que um top de linha, vamos dizer assim, no visual, né? Então, o acabamento dele é esse acabamento aqui em couro vegano, que é um acabamento que muitas marcas estão começando a adotar, tá? Então a Realme adotou no Realme 11 Pro Plus também, a Motorola adotou em outros smartphones dela, tanto mais modestos quanto também mais parrudos, e outras empresas chinesas também, né? A Oppo, enfim, várias marcas aí estão utilizando esse acabamento em couro vegano, que eu particularmente acho muito bonito, tá? Eu acho muito bonito. Não sei dizer para vocês se é mais premium do que o vidro, não sei qual material que vocês preferem em questão de passar um aspecto mais premium, mas eu sinceramente acho legal do couro vegano porque, na minha humilde opinião, passa um aspecto muito premium e foge um pouco daquele padrão, né, daquela mesmice que a gente está acostumado a ver com o vidro, né? Então garante aí uma textura muito boa aqui quando você passa a mão aqui no smartphone. Não é um smartphone que escorrega quando você utiliza sem capinha, tá? Foi uma coisa, inclusive, que eu não gostei no Galaxy S23. É o Galaxy S23, inclusive, que está gravando esse vídeo aqui, né? E no Galaxy S23 eu não gostei dele porque a traseira dele é muito lisa. É uma traseira de vidro muito lisa e que escorrega com extrema facilidade. Então, eu recomendo que se você compre um S23 da Samsung, ou um S23 Plus, ou um S23 Ultra, você coloque urgentemente uma capinha, tá? Porque para utilizar ele sem capinha você vai ter bastante dificuldade, a não ser que você adicione, claro, uma skin. Bom, mas não é um problema que afete aqui o Motorola Edge 40, porque a pegada dele é bem firme, é aquela pegada que você não sente que o smartphone vai cair a qualquer momento, tá? Se você é fã das pessoas que usam o smartphone sem capinha, pode ficar sossegado que na sua mão ele não vai cair, tá? É um smartphone muito de boa e ele não é escorregadio, nem nessa parte aqui traseira e nem aqui nessa parte lateral. Essa parte lateral dele também é muito firme na pegada, tá? Bom, galera, um outro ponto que merece muito destaque nesse smartphone, sem sombra de dúvidas, é a sua tela, tá? É uma tela para ninguém botar defeito. Então ele conta aí com uma tela de 6,55 polegadas, com taxa de atualização de 144 Hz e resolução Full HD+, que é aquele padrão de mercado que a gente já está acostumado a ver, né? Como vocês podem ver, o smartphone é muito liso, muito fluido. Então todas essas transições que você faz, a maioria das coisas que você vai acessar, realmente você tem uma fluidez muito boa, tá? Eu vindo aqui na parte da tela, como vocês podem ver, esse tempo inteiro eu utilizei o smartphone com a taxa de atualização no 144 Hz, que para mim, se a marca faz tanta propaganda dessa taxa de atualização, nada mais justo do que utilizá-la, né? Afinal de contas, no modo de taxa de atualização automática, você fica limitado a até 120 Hz.
Então, se a graça e a propaganda da Motorola é justamente em função dos 144, então eu estou utilizando ele no 144 Hz, tá? Realmente é uma tela muito responsiva, muito bacana mesmo, só que tem um pequeno probleminha que eu achei nessa tela aqui. Mas na verdade não está muito relacionado à tela e sim à performance. Talvez alguma falta de otimização do sistema que eu percebi em um aplicativo em específico que eu vou comentar um pouquinho mais para frente com vocês, tá? Mas em relação à tela em si, a qualidade da tela em si, é uma tela excelente para você assistir qualquer tipo de conteúdo, assistir seus filmes, suas séries, os vídeos do Rafa Tech. Então realmente é uma tela que não vai deixar a desejar em momento algum. É uma tela de excelente qualidade, com excelente nível de brilho também e um excelente nível de saturação, tá? Caso você não goste muito dessa tela saturada, que costuma vir para padrão, é só você vir aqui nas configurações na parte da tela e vir aqui em cores, tá? Aí é só você colocar aqui em naturais e aí você vai ficar com essas cores mais naturais, literalmente, né? Na minha opinião, ficam cores um pouco mortas, mas tem gente que prefere essas cores que remetem um pouco mais uma tela LCD, né? Eu particularmente gosto aqui dessas cores mais saturadas, então geralmente eu deixo aí por padrão que vem ativado. Bom, galera, em relação ao desempenho desse smartphone, sinceramente é algo que eu não tenho a criticar também, tá? Ele conta com o processador da MediaTek, o Dimensity 8020, que para o meu estilo de uso, na verdade, eu exigi bastante dele até, né? Eu instalei o Genshin Impact, por exemplo, e ele deu conta do recado, tá? Então, tudo que eu fiz nele, simplesmente ele deu conta do recado, os aplicativos rotineiros do dia a dia, né? Como YouTube, WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, esses aplicativos que a galera mais utiliza, ele simplesmente sobrou performance, não ficou travando, não ficou engasgando. Em todo momento ele permaneceu extremamente fluido comigo, tá? E eu achei isso realmente muito bacana, principalmente vindo de um smartphone intermediário. Eu jamais esperaria que eu teria uma experiência tão consistente em questão de performance em um aparelho intermediário. Se não fosse por uma questão, tá? Antes de ir para esse ponto polêmico, eu gostaria de mostrar para vocês aqui a pontuação que esse carinha faz no AnTuTu. Porque sim, eu sei que tem muita gente que gosta de ver pontuação do AnTuTu. Não que para mim AnTuTu seja uma coisa super importante, mas eu sei que tem muita gente que gosta de ver a pontuação do AnTuTu dos smartphones, tá? E no caso do Motorola Edge 40, ele marcou aí a pontuação de 741.878 pontos no AnTuTu, derrotando assim 21% dos usuários. E nesse caso aí, ele fez 224 mil pontos de CPU, 185 de GPU, 149 de memória e 182 de UX, tá? Lembrando que a questão da GPU, ele fez o teste do AnTuTu Lite, porque infelizmente por alguma incompatibilidade do sistema, o Edge 40 ele não conseguiu rodar a versão normal do 3D, tá? E essa não é a primeira vez que acontece isso com os smartphones que eu testo aqui no canal, tá? Vários outros smartphones que eu peguei aqui no canal também eu percebi que ele não roda a versão normal do AnTuTu, né? Da versão 3D normal do AnTuTu. Ele conta aqui, ó, como vocês podem ver com essa GPU aqui, ó, Mali G77 MC9, que é uma GPU bem poderosinha para rodar a maioria dos games, tá? Em relação aí ao consumo de bateria, vocês podem ver que no teste aí ele gastou 5% desde o início até completar o teste e aqueceu aí 5,3 graus, né, saindo de 34,8 para 40,1. Então, é um resultado até que ok, não foi o mais friozinho do mundo, nem o mais econômico do mundo, mas até que foi razoável, né? Agora vamos falar um pouquinho aí desse ponto aí que na minha humilde opinião é um tanto quanto polêmico, tá? É aqui no Google Fotos. Se você for aí no seu smartphone da Motorola, eu gostaria até que você, usuário de Motorola, comentasse aqui embaixo se esse bug acontece com você também. Seja você usuário de Moto G84, Moto G82, G52, G54, smartphone, qualquer smartphone da Motorola que você tenha, eu gostaria de saber com vocês se isso acontece também, tá? Então, quando eu abro aqui o Google Fotos e eu reproduzo algum vídeo, como por exemplo esse aqui, que é o vídeo de teste de câmera completo dele, se eu faço o gesto de voltar para a tela inicial, ó, ele dá uma animação meio agarrada. E é engraçado que qualquer aplicativo que eu abra aqui, como por exemplo a própria Play Store, aqui a questão do CPU-Z, qualquer aplicativo que eu abra, como você pode ver, fica com uma animação muito fluida. Mas quando eu venho aqui no Google Fotos, ó, é sempre nessa questão aqui, ó.
Quando eu venho no Google Fotos e o Google está em reprodução, o vídeo no caso, né? Eu viro aqui, olha aí como é que dá esse engasgo meio brutal, né? Isso aí eu achei que foi um ponto negativo. Eu até fui naquela aba de dar um feedback, né, sobre possíveis bugs e problemas do aparelho, né, aqui no sistema da Motorola para poder relatar isso para a equipe da Motorola, né? Quem sabe eles consigam corrigir isso com alguma atualização, tá? Eu até perguntei a alguns amigos criadores meus, né, que testaram, tiveram a oportunidade de testar o Edge 40 também, e eles falaram que acontece exatamente a mesma coisa. Um abraço aí para o Paulo da Tecnologia, tá? Que ele também passou por esse mesmo problema. E ele passou por esse problema também no modelo Neo, no Edge 40 Neo. E assim, para um smartphone com um processador tão poderoso como esse carinha aqui, que é um processador que até supera um pouco o 778G, não era para estar acontecendo um engasgo, uma coisa tão corriqueira assim, né? Quer dizer, um vídeo que você esteja gravando aqui, ó, pá, simplesmente ele dá essa animação engasgada. É sinal de desmerecer o aparelho por completo e tornar o aparelho uma porcaria? Não, mas é importante de ser colocado isso em consideração, porque na hora que meu inscrito for comprar esse smartphone, ele precisa estar ciente dos bugs que ele apresenta. E um dos bugs que ele apresenta, pelo menos no momento de gravação desse vídeo, no caso aqui, ó, quarta-feira, dia 3 de janeiro, ele ainda está com esse bug bem incômodo, tá? Agora eu quero comentar um pouquinho sobre as câmeras do menino, tá? Ele tem alguns pontos negativos que eu preciso ressaltar em relação à câmera, mas se você for o tipo de pessoa que costuma mais tirar foto do que outra coisa, sinceramente é um smartphone que vai te suprir, tá? Essa foto aqui foi tirada com a câmera principal do smartphone, que é uma câmera de 50 megapixels e abertura de f1.47, tá? Que é uma abertura realmente muito boa, principalmente para situações de baixa luminosidade. Para situações de boa luz como essa daqui, você não vai perceber tanta diferença em relação a uma lente de 1.7 ou de 1.8, tá? Mas, em caso de situação de baixa luminosidade, aí é que você vê a mágica acontecer. Mas aqui, como já era de se esperar de um smartphone intermediário, né, pelo menos em situações de fotos em boa iluminação, você tem aí uma boa qualidade, tá? Ele só não deixa aproximar tanto assim, como vocês podem ver, esse aqui é o máximo de aproximação que o smartphone deixa, tá? Você fazer, mas sinceramente é uma foto que eu achei bem ok. Achei que faz jus para a categoria do smartphone, tá? Então não é aquela foto de se jogar fora, não. Sinceramente é uma foto que eu achei bem ok, bem honesta, e você não vai passar perrengue se você tiver um smartphone que tira esse tipo de foto, pelo menos durante o dia, né? Agora passando aqui para a câmera grande angular, que também é uma câmera que merece muito destaque nele, e sinceramente eu achei uma câmera ultrawide com uma qualidade muito boa, uma nitidez muito interessante, bem melhor do que a gente tem nos smartphones da Realme, por exemplo, nos intermediários da Realme. Eu tive a oportunidade de testar o Realme 11 Pro Plus. Em relação à nitidez da câmera ultrawide, eu acho que ele deixava um pouquinho a desejar. Ele tinha uma câmera ultrawide lá de 8 megapixels, né? E nesse cara aqui você tem uma câmera ultrawide com muito mais megapixel e, consequentemente, trazendo mais nitidez na imagem, né? E a vantagem do Motorola Edge 40 é que ele te permite fazer fotos macro com essa câmera ultrawide por ser um sensor híbrido, tá? Essa câmera ultrawide tem autofoco, possibilitando você se aproximar dos objetos e fazer fotos de mais de pertinho, tá? Que é bem interessante também, bem mais interessante do que a solução do 11 Pro Plus de uma macro de apenas 2 megapixels, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um resultado agora da câmera frontal do menino, tá? Uma fotinha aqui bacana com a câmera frontal, deixa eu ver aqui. Acho que de repente essa aqui, né? Ou essa aqui. Acho que essa aqui retrata bem o que eu quero dizer. A câmera frontal dele tem uma nitidez boa no rosto, tá? Quando eu aproximo aqui, esse aqui é o máximo de aproximação, né? Quando eu aproximo aqui, vocês podem ver que o meu rosto ele fica muito bem detalhado. Muito bem detalhado, tem muitas imperfeições na minha pele, como realmente deveria parecer. Só que, uma coisa que eu achei meio estranho é, essa câmera aqui, essa foto que eu não tirei ela no modo retrato, tá? Eu tirei ela no modo normal. Só que uma coisa que eu percebo é que a paisagem lá no fundo fica um pouco desfocada, sabe? Eu acho que tem até uma foto aqui que retrata um pouco melhor isso. E eu vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó, essa foto aqui, por exemplo, eu também tirei no modo normal. E olha como é que ficou meio estranho lá no fundo, ó, como é que ficou uma coisa meio embaçada, né? Eu achei meio estranho. É claro que geralmente dá um certo desfoquezinho, né? Mesmo quando a gente está no modo normal, o smartphone tende a ter um certo desfoque no segundo plano.
para fazer aquele fundinho mais profissional e tal. Mas aqui eu acho que não foi nem questão do desfoque natural, não. Foi questão realmente de erro do software, tá? Então eu acho que a Motorola precisa otimizar um pouco mais essa questão na câmera frontal. A nitidez do rosto em si tá ótima, tá? Tá impecável, não tenho nada a reclamar quanto a isso. Mas ali no segundo plano poderia ser melhor o HDR, ó. Como vocês podem ver, fica um pouco meio um fantasma ao redor dos objetos, assim como também poderia ficar um pouquinho mais nítido, tá? Já agora vindo para a parte noturna do smartphone, sinceramente foi uma coisa que me surpreendeu muito, tá? Me surpreendeu positivamente, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só essa foto que eu tirei com o Motorola Edge 40 de noite, tá? Aqui no quintal da minha casa e sinceramente foi uma foto que dá para se passar por um top de linha. É uma foto que eu até comparando aqui com o próprio Galaxy S23, não foi muito diferente do que o Galaxy S23 oferece. Só teve uma leve mudança aí na tonalidade da cor, tá? Então aqui essa foto ficou um pouquinho mais amarelada do que no Galaxy S23, que ficou um pouco mais natural. Mas em relação à qualidade em si, eu achei bem ok. Sinceramente, achei bem interessante para um smartphone intermediário, tá? Mostrando aí para a galera que realmente a abertura de f1.4 fez a diferença aqui, tá? Sinceramente, eu achei uma foto bem usável, né? Bem ok e bem agradável de se ver, tá? Em relação a vídeo, esse carinha aqui ele consegue gravar em até 4K 30 em todas as câmeras, né? Tanto a câmera frontal, como a câmera traseira, como também a câmera ultrawide, e inclusive ele consegue fazer gravações no modo macro, tá? Então vindo aqui na parte do aplicativo de câmera, vou mostrar para vocês aqui a parte de vídeo, ó. Como vocês podem ver, ele tem esse ícone da florzinha aqui, que é justamente o ícone do modo macro, tá? Então você aproxima bastante aí de algum objeto e você consegue fazer gravações em modo macro. Sinceramente, eu não conheço basicamente nenhuma outra marca que faça isso, né? Que faça gravações no modo macro em smartphones intermediários. Apenas a Motorola, pelo menos aqui no Brasil, né? Até então, apenas a Motorola que eu saiba, né? Porque a Samsung, por exemplo, só tem esse modo macro nos modelos Ultra. Assim, essa ultra-wide híbrida nos modelos Ultra. E quando você aproxima, né, ele automaticamente já reconhece. Ele não é uma função, não existe uma função no sistema que você consiga ativar o modo macro para vídeo, né? Ou até mesmo ativar o modo macro para foto. Isso aí é uma coisa automática do próprio smartphone. Então eu acho isso realmente muito interessante dos smartphones da Motorola. Ó, aqui a gente está em 1x, a gente pode mudar para 4K, ou então, aqui, ó, como vocês podem ver no modo macro, está aqui em 4K, né? Como vocês podem ver, ou ele também pode fazer em Full HD. Só que aí, no caso, o modo macro em Full HD, ele não faz Full HD 60, tá? Coisa que ele faz aqui na câmera de 1x e, infelizmente, também não faz na câmera frontal. A câmera frontal, vou até mostrar para vocês aqui. A câmera frontal ele consegue fazer em Full HD, né? Full HD 30, ou 4K 30, mas infelizmente, né, chega até a ser estranho, ele tem o 4K 30, mas não tem o Full HD 60 na câmera frontal. Isso eu achei um ponto um tanto quanto negativo também, mas de resto, sinceramente, é um smartphone que oferece ótimas câmeras para a sua proposta, tá? Realmente é um smartphone que eu gostei muito de testar, foi um dos melhores intermediários que já passaram aqui pelo canal. Eu gostei muito de testar essas câmeras do Motorola Edge 40, que realmente me surpreenderam muito para o padrão Motorola. Bom, galera, em relação à autonomia de bateria desse carinha aqui, do Motorola Edge 40, confesso que ele me surpreendeu positivamente, tá? Eu estava com baixas expectativas devido ao fato de eu ter testado o Razer 40, que tinha apenas 200 mAh a menos, e por se tratar de smartphone intermediário também, né, que tinha um processador Snapdragon 7 Gen 1 e tal, eu esperava que a autonomia de bateria dele fosse um pouco melhor, tá? Tudo bem que era um smartphone dobrável, mas por ser um dos primeiros, se não os únicos dobráveis intermediários disponíveis no mercado, por ser um processador intermediário, esperava uma autonomia de bateria um pouco melhor, tá? Mas nesse carinha aqui, sinceramente, eu me surpreendi positivamente. Esse smartphone aqui conseguiu me oferecer, no uso mais intenso possível, 6 horas e meia de tela, tá? Geralmente quando você tem um uso mais rotineiro, mais cotidiano, é 7 horas de tela para cima, o que é mais do que suficiente para você passar um dia inteiro tranquilo, tá? Na minha humilde opinião, as horas de tela que geralmente determinam
que o smartphone tenha uma boa autonomia é 7 horas de tela para cima, isso num uso mais cotidiano, né? Se o smartphone consegue te oferecer isso, é porque ele consegue sim passar o dia inteiro tranquilo. Lembrando que geralmente eu uso a tela desse smartphone aqui no 144 Hz, porque sim, já que o modo automático limita a otimização até os 120 Hz, e o grande chamariz da Motorola, a grande propaganda da Motorola nesse cara aqui é justamente os 144 Hz, então eu não vejo por que não usufruir da máxima fluidez possível que o smartphone consegue me oferecer. E mesmo com essa máxima fluidez possível, ele consegue me render aí 7 horas de tela num uso mais moderado, num uso mais cotidiano, o que é realmente surreal, tá? Eu estou muito surpreso com a autonomia de bateria que esse smartphone oferece. E mesmo que para você 7 horas de tela não seja o suficiente, esse smartphone ainda conta com um carregador já incluso na caixa de incríveis 68 watts, tá? Que consegue levar o smartphone até 100% em menos de 50 minutos, o que é realmente uma coisa muito rápida, muito ligeiro. Você mal vai ver, pronto, o smartphone já está 100% carregado. E é realmente muito interessante a autonomia de bateria e a velocidade de carregamento que esse cara oferece, tá? Nesse ponto, sinceramente, eu acho que é um tapa na cara em relação ao Galaxy A54, por exemplo. O Galaxy A54 talvez até ofereça uma autonomia de bateria um pouco melhor, apesar que não foge muito dessa autonomia de bateria que eu tenho tido aqui no Edge 40 pelo relato da galera que eu tenho visto, né? Mas o A54 talvez seja um pouco melhor por ele ter 5.000 de bateria. Mas em relação ao carregamento, pode ter certeza que o A54 leva uma surra, porque o A54, o máximo que ele suporta é 25 watts e o que vem na caixa, pasmem, senhoras e senhores, é o carregador de 15 watts, que já estava presente, sei lá, acho que desde um Galaxy S8, desde um Galaxy S9 da vida, esse carregador já existia, e em pleno 2023 a Samsung ainda insiste nesse carregador de míseros 15 watts. 25 watts eu já acho um desrespeito para 2024. Imagina 15 watts, né? Mas enfim, nesse ponto aqui não tem nem o que discutir, o Motorola Edge 40 ganha de lavada. Bom, galera, agora chegou o grande momento para eu dar o meu veredito final, né, sobre o Motorola Edge 40. Afinal de contas, ele é ou não é candidato a melhor intermediário de 2023? Bom, sinceramente, passando por todos os pontos, né, que a gente chegou a comentar aqui no vídeo, eu quase não percebi ponto negativo nele, tá? Em relação ao acabamento, ele tem um acabamento muito bom, a bateria dele dura muito bem, o carregamento também é muito rápido, a tela dele é de excelente qualidade, também tem uma performance muito boa. Os únicos pontos negativos que eu tive que ressaltar aqui no vídeo foi a questão da câmera frontal, que eu acho que a câmera frontal para foto, ela poderia ter um tratamento um pouco melhor no segundo plano, assim como poderia também deixar meio que menos aquele efeito de fantasma ao redor dos objetos, né? Eu acho que poderia ser um pouco melhor nesse quesito. Em relação àquele bug também que acabou ocorrendo no Google Fotos, né, daquela animação meio arrastada, que sendo muito sincero com vocês, eu acho que não é um demérito do chipset, afinal de contas ele é um chipset poderoso, é um chipset que supera o Snapdragon 778G, então falta de poder de processamento definitivamente não é, tá? Então é algum bug no sistema, alguma inconsistência aí no sistema da Motorola para esse carinha aqui, que infelizmente eu não sei o que está acontecendo, que está dando esse bug, tá? Porém, passando pelas especificações no geral, né, ignorando essa questão dos bugs de software que pode acabar ocorrendo no smartphone, sinceramente foi um smartphone que eu gostei muito de testar e assim, eu ainda devo receber, eu espero que eu receba, um Galaxy A54 por parte da Samsung para poder testar nesse ano aí de 2024, né, e tirar minhas conclusões sobre o que eu achei daquele smartphone. Mas, sinceramente, até o momento, o smartphone que está sendo, no meu ponto de vista, né, o melhor smartphone intermediário de 2023 é o Motorola Edge 40, tá? Essa tela dele aqui é simplesmente apaixonante. Esse visual dele lembra muito um smartphone premium, tá? A impressão que dá é que você está realmente segurando um smartphone topo de linha em mãos. Se for ignorar totalmente as especificações técnicas, dá para passar tranquilamente que esse cara seja um topo de linha, tá? Até porque a diferença de construção e até de pegada desse carinha aqui para um Motorola Edge 30 Fusion, para um Moto Edge 30 Ultra, não é muito diferente, tá? Então, sinceramente, a Motorola investiu muito nos seus intermediários na questão do visual e eu achei isso realmente muito impressionante. Tanto é que quando eu coloco ele lado a lado com o Galaxy S23, que é o real top de linha, que está gravando esse vídeo para vocês, inclusive,
Esse cara aqui tem muito mais aparência de top de linha, não tem nem comparação. Então, assim, é um smartphone muito bom, maravilhoso e, sinceramente, eu acho que quem comprar ele não vai se arrepender. Bom, mas o vídeo então foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele likezinho maroto para fortalecer o canal caso você tenha gostado do vídeo e até a próxima, tá? Lembrando que os links para compra do dispositivo estão aqui na descrição, eu deixei todas as cores disponíveis para vocês, tá? Se vocês quiserem adquirir essa cor aqui, o preto profundo, se vocês quiserem adquirir o vivo magenta ou o verde musgo, os links estão todos aí na descrição. Comprando por esse link você me ajuda pra caramba e não paga um centavo a mais por isso, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!